Bom, então estamos aqui na continuação da segunda parte do capítulo 4 do livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, nesse capítulo, iniciando o ataque, Júlio César com Gonçalves, foram em busca do ataque a Márcia Boaventura, que era a dirigente espiritual, que era a atendente fraterna desse centro. Tá? Então, no primeiro momento, eles vão influenciar o marido de Márcia num templo, num culto evangélico, do qual ele estava frequentando. Aquela seita edificara um rico templo em homenagem a Mamon. Mamon, para quem não sabe, tem uma passagem no Evangelho que diz que não devemos seguir a dois senhores, né? Nós conseguimos só seguir a um Senhor e temos que escolher. Então, entre Deus e Mamon, o que significa isso? Deus é a espiritualidade superior, a representação da espiritualidade superior. E Mamon é a representação da materialidade inferior. Então, não dá para seguir os dois. Ou eu sigo Mamon, ou eu sigo a Deus. Tá? São as duas pontas da corda. Não tem como, não tem meio termo. Tá? Por isso que ele diz ali, esse templo foi edificado em homenagem a Mamon. Fluidos de interesses materiais estavam impregnados por toda a parte, evidenciando a exploração humana. Entre os coordenadores encarnados, a sinceridade era inexistente. O desejo de servir despretensiosamente ali não existia. Pessoas interesseiras foram atraídas pelo comércio da fé. A cobiça e a ambição dominavam os sentimentos dos representantes do templo, onde a palavra de Jesus deveria ser vivida, mas assim não acontecia. Entidades terrivelmente inferiores ensaiavam discursos para o culto. Pouco a pouco, a igreja era ocupada por pessoas com as mais variadas dificuldades, muitas revestidas de fé verdadeira, de méritos espirituais, de honestidade e amor. Também se apresentavam engrossando as fileiras do luxuoso santuário. Próximo do início das atividades, marchas musicais foram tocadas, preparando o psiquismo dos presentes. Terminado o show de música, lúgubres, figura esquisita adentrou no ambiente físico. Era Clodoaldo, o pastor-chefe. De posse do livro sagrado dos cristãos, a criatura austera, de intenções sombrias, contemplou demoradamente a extensa plateia de necessitados, preparando-se para falar. Quando foi envolvido pelos dois intérpretes das trevas, que lhe inspiraram este discurso. Meus irmãos, os sofrimentos no mundo representam o castigo divino. Se você sofre, é porque está em débito com Deus e precisa saldar esta dívida. Nós, os pastores de Deus, recebemos um dom do Eterno Pai, o de aliviar e até acabar com os sofrimentos. Somos os mensageiros do Senhor. Entretanto, nada na vida é de graça. Deus espera que você faça a sua parte. Dê a sua cota de sacrifício para se libertar dos problemas espirituais que lhe atormentam. E é sobre o sacrifício que vamos falar. É preciso ter coragem para agradar a Deus, ter fé para conquistar a simpatia de Deus, ser ousado nas rogativas dirigidas a Deus. Se você quer se ver livre dos problemas, doe sua parcela de sacrifício para a edificação do reino de Deus na terra. E a igreja é a casa de Deus, que precisa da sua contribuição para consolar a multidão de desafortunados, filhos do Senhor. Estranha força partia do pregador, poderosas vibrações magnéticas prendiam a atenção do público. Júlio César estava transfigurado, ligara-se com planos mais inferiores, mentalizara a figura mítica de Satanás, assumindo perispiritualmente
a forma mitológica, impressionando os adversários do bem. Daniel, contudo, dizia: lindo, que capacidade! Este é meu mestre, meu mentor. Que as trevas lhe acompanhem, Júlio César. Gritava o novo discípulo, sustentando o camarada com pensamentos menos edificantes. E todo aquele, continuou o representante da maldade, que contribuir com Deus terá sempre o dobro. Portanto, quem mais doar, mais receberá. É bem estranho, né? A gente olhar por esse outro lado. As influências e as manifestações dentro de templos religiosos, dentro de igrejas ou nos cultos, né? Onde deveria haver somente o bem, o amor, e muitas vezes é um lugar de domínio, de poder, de mamon, como dizia o texto. Seguindo, então, disse assim: neste momento, gritos de aleluia foram pronunciados pelos profissionais da fé, incentivando o povo a concordar com os absurdos proferidos pelo pastor, que exaltava a insensatez. Boaventura estava impressionado, os olhos brilhavam à maneira daqueles que estão ébrios de ambição. Sentia-se atraído pelo pastor. Notava ares de simpatia para com aquele homem. Clodoaldo, influenciado por Júlio César, ligou-se a Boaventura, olhando-o incessantemente, como se estivesse imantado por estranho magnetismo. O esposo de Márcia não buscava algo espiritual verdadeiro, mas benefícios puramente materiais, como muitos dos presentes. Pensava na reforma da casa, em aumentar a renda doméstica e, quem sabe, enriquecer com a ajuda divina. Isso facilitava muito a atuação dos perseguidores. Olha a nossa mente como ela vibra, né? E como facilitamos as coisas muitas vezes para eles. Nesse ponto, os adversários espirituais começaram a gritar, instigando a massa: doem, 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 doem tudo. Tudo para o Senhor. Deus é nosso Salvador. E haviam risos no mundo espiritual. Essas palavras eram repetidas pelos trabalhadores encarnados. Via-se nitidamente mãos encarquilhadas ofertarem os últimos recursos, homens fortes ofertando o salário do mês, mães desesperadas doando os últimos centavos, engordando os cofres do santuário erguido a Mamon. O cenário era triste. Vários espíritos bons, penalizados, aguardavam a hora oportuna para ajudar. Terminado o momento do ofertório, o pastor fez uma rogativa. As palavras pediam a Deus pelos necessitados, mas o coração contava as moedas. Entretanto, centenas de pessoas oravam com fervor. Inúmeras possuíam méritos, e nessa hora os benfeitores espirituais, que estão em toda parte, ali se apresentaram, atraído pelos pensamentos das pessoas nobres de sentimentos, colhendo os pedidos sinceros, que muitas vezes, numa explosão de fanatismo, eram feitos aos gritos. E naquela algazarra, os verdadeiros espíritos do Senhor, que não eram vistos ou percebidos pelos adversários do bem, trabalhavam silenciosamente, anonimamente, promovendo passes magnéticos aos enfermos, recolhendo obsessores, espíritos recém-desencarnados, almas sofredoras e infelizes, num extraordinário trabalho de benemerência. Terminada a prece, muitos sentiam-se aliviados, atribuindo a melhora ou a cura aos poderes místicos do pastor. Eram literalmente os falsos profetas, anunciados por Jesus. No processo de seleção em que a Terra se encontra, é natural que Deus nos permita agirmos com liberdade, pois que estamos sendo classificados através dos próprios atos. Entretanto, nada foge à lei de causa e efeito. Essas expressões dolorosas terão de ser consertadas pelos próprios enganadores,
Mesmo em núcleos dedicados à exploração humana, Deus direciona luzes, enviando aos bons espíritos para socorrer quantos clamarem sinceramente por misericórdia. Então, mesmo que esteja acontecendo toda essa manipulação da espiritualidade inferior, os espíritos superiores nunca deixam de agir naqueles que merecem o auxílio, que merecem ajuda, tá? Então, sempre há o bem, sempre há o amor, sempre há o recebimento daquilo que realmente eu estou sentindo, que eu estou pedindo. Se há um merecimento, ele é acatado. Júlio César, ladeando o porta-voz de Mamon, fortalecia-o no discurso mentiroso. Eu lhe solicito, Senhor, que aqueles que contribuíram com a sua obra sejam especialmente abençoados e que os males espirituais sejam retirados, os demônios afastados. E nesse instante, atores contratados caíram ao solo, simulando manifestações demoníacas, sugestionando as mentes fracas, perturbadas pelos adversários do bem, e repetirem os atos tresloucados. No plano espiritual, as entidades debochavam, riam, divertiam-se da crendice popular, ao mesmo tempo em que muitos frequentadores encarnados ficavam temerosos, aguardando a expulsão dos demônios pelo pastor, que, pronunciando as palavras combinadas, afastou os espíritos impuros dos atores, enquanto os ajudantes despertavam as mentes impressionadas, restabelecendo a ordem no ambiente físico. Concluída a encenação, ainda fortemente envolvidos pelos coordenadores das trevas, o pregador continuou. Vocês viram o poder do demônio? Mas o nosso poder é maior. Aleluia, aleluia. Todos aqueles que não têm fé caem nas garras de Satanás. Ele age de várias formas, tendo sua morada nos centros espíritas. E aí ele começou. Ele age de várias formas, tendo sua morada no centro espírita. Esses são Satanás, né? Nesse momento, Júlio César retirou-se ligeiramente do campo de ação do expositor da mentira, aconchegando-se à Boaventura, influenciando-o para que as informações o convencessem. Olha o trabalho que eles fazem com a nossa mente. A gente, às vezes, acredita que temos algum domínio dos nossos pensamentos. O vigiar, a importância do vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos, porque se estão todo tempo ali, não digo todo tempo, mas quando eles querem nos envolver, quando eles querem nos influenciar, eles se aproximam de nós com mais intensidade. Então é nesse momento que a gente tem que cuidar. Então Júlio César se afastou do expositor que estava falando lá e foi para o lado do Boaventura, do marido da Márcia, para fazer com que que as palavras que fossem ditas lá penetrassem mais na alma dele, né? No seu íntimo, para que fizesse mais efeito ainda. Vamos ver o que ele disse. Então, para que as informações o convencessem. Aí diz assim: o Espiritismo, continuou o orador das trevas, é a doutrina do demônio. Os espíritas são adoradores da maldade. Aqueles que abraçam essa doutrina têm a vida atrasada. Os homens que são casados com mulheres que trabalham nesse movimento podem ser contaminados. O contrário também é verdadeiro. A residência fica marcada e o diabo poderá arrebatá-los do dia para a noite. Se alguém aqui possuir parentes frequentando ou trabalhando nessas casas, deixem os nomes para a reunião de libertação, onde afastaremos o demônio, amarrando-o definitivamente, confinando-o no inferno, de onde nunca deveriam ter saído. Livrando os lares dessa indesejável companhia.
Sejam fortes, não deem trégua aos espíritas. Convençam os parentes, tragam-nos ao nosso templo. Todo aquele que consegue converter um irmão à nossa fé cresce aos olhos de Deus. Não tolerem as conversas espíritas, Satanás é quem orienta essas casas. Boaventura parecia estar em transe, e uma onda de ódio, iniciada por Júlio César, invadiu-lhe a alma, fazendo-o refletir erroneamente desta forma. Por isso, então, permaneço na pobreza? Esse é o motivo de não conquistar nada materialmente? Márcia vai me pagar. O mandante das trevas lançou o olhar para o pregador, ajudando-o a terminar a ridícula exposição, fazendo-o pronunciar estas palavras. O Espírito de Deus está me dizendo que aqui há várias pessoas com este problema. Aqueles que possuem amigos ou parentes envolvidos com o Espiritismo, por favor, levantem a mão. Dezenas de pessoas se apresentaram. O pastor então se colocou à disposição para, ao final do culto, conversar individualmente com aqueles que quisessem libertar os seus parentes do demônio, recuperando a paz familiar. Essa é a primeira parte, então, do processo de ataque, né? A influência a Márcia através do marido. Alguém, né, reconhece esses meios que eles estão fazendo, essa manipulação. Tá? Muitas vezes temos pessoas perto de nós que estão sempre nos atacando, nos provocando ou tentando nos tirar, né, desse compromisso, dessa responsabilidade que nós temos. Mas é por aí. Vamos analisar para ver se também nós não chegamos a ouvir algumas coisas. Tá bem? Daqui a pouco o próximo capítulo já está saindo.